Boa noite a todos, que a paz de Jesus os envolva agora e sempre. Estamos iniciando 2026, hoje, dia 8, quinta-feira, tá? E dando continuidade ao trabalho iniciado ano passado, o trabalho de evangelho, onde nós estamos adentrando e pedindo permissão para adentrar os lares, e que possamos, na noite de hoje, mais uma vez, levar um pouco de alento, de paz, de esperança, de ensinamento, dentro dos padrões de evangelhos. Então nós vamos agora, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos mentores amigos, e vamos pedir, com muita humildade, que possamos, mais uma vez, receber as inspirações do plano maior, as bênçãos e a paz de Jesus dentro de todos os nossos lares, aqui e agora, para todos sempre. Muita paz a todos e que Jesus abençoe agora e sempre. Nós vamos hoje falar de um tema que Kardec foi muito feliz quando disse. É do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Que nós poderíamos dizer, fora do Espiritismo não há salvação, fora da Igreja Católica não há salvação, fora do presbiteriano não há salvação, fora do budismo não há salvação, quando na realidade o termo salvação ele é um pouco profundo, ele é amplo, mas na realidade o que quer dizer? Quando ele diz fora da caridade não há salvação, ele quer dizer que o amor na sua mais alta expressão, tudo é amor, tudo é paz, tudo é harmonia, quando nós procuramos de uma maneira ou outra abraçar, estar próximo ao nosso semelhante, procurando fazer a caridade. E nós temos que entender que a caridade é o amor em ação, é o amor em movimento, é o amor presente. E nós podemos começar dizendo uma coisa que é de fundamental importância na vida humana, que é o nascimento de uma criança. Se nós pararmos para pensar, uma mãe, quando se predispõe a ter uma criança, a ter um filho e dar à luz, ela movimenta todas as fibras, tudo aquilo que ela tem de melhor dentro de si, em prol de trazer uma alma aqui à Terra para crescer e aprender. Isso é uma prova de amor muito grande, porque ela, nesse momento, ela deixa de pensar nela e passa a pensar num semelhante, que vai ser o seu filho, que vai ser o seu amor, que vai ser sua paz, vai ser o seu porto. Então quando nós falamos de caridade, nós estamos falando de amor. Porém, nós, aqui na Terra, quando nós falamos em caridade, a gente sempre vem a questão material. E nós então imaginamos que a caridade é você dar um dinheiro, comprar um alimento, dar uma roupa, dar a moradia, fazer qualquer coisa de forma extremamente material. E nós sabemos que aqui na Terra nós precisamos das coisas de ordem material para poder viver, sobreviver. Sabemos as dificuldades, sabemos de todas as tristezas que ainda habitam a Terra. Nós sabemos de mundos, de países onde, infelizmente, a fome, a miséria, a falta de qualquer tipo de saneamento faz parte do dia a dia. Então nós temos que lutar muito, fazendo a nossa parte, buscando realmente ajudar quem nós pudermos, de ordem material, mas não nos esquecermos jamais que existe uma moral e uma ética muito profunda aqui na Terra, muito grande. E essa ética, ela faz com que nós tenhamos a obrigação de, a partir do momento que nós começamos a entender e compreender um pouco o Evangelho, nós vamos entrar numa dimensão muito grande de vida. Por quê? Porque nós passamos a deixar um pouco de lado nossos interesses de ordem material, deixar nosso tempo, aquilo tudo que nós trazemos, que é normal dentro do egoísmo, que ainda habita dentro de nós, e vamos começar a ceder um pouco, a distribuir um pouco. E aí nós vamos poder dizer, quando nós realmente tomarmos consciência que nós precisamos realmente estar presente em todos os campos da atividade humana que nós somos chamados, e realmente levando o amor, a paz, a esperança e a caridade como um todo, nós vamos perceber que nós podemos dizer que não sou eu que vivo em Cristo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, quando nós falamos que Cristo vive em mim, significa que eu vivo os ensinamentos do Cristo, que o Cristo habita dentro de mim.
Quando eu falo que eu vivo em Cristo, simplesmente faço parte de alguma congregação, de um centro. Mas quando ele vive em nós, quando ele habita dentro do nosso coração, significa que o amor, a paz e principalmente a caridade está dentro de nós. E aí vai muito além de qualquer religião. Ele vai muito além de qualquer seita religiosa. Ele vai muito além de qualquer tipo de dimensão humana que venha dizer em qualquer reunião que nós tenhamos. Por quê? Porque quando nós falamos em caridade, ela vai além da religião. Ela vai além, é muito maior, é muito profundo. E nós então precisamos começar a entender. Claro que nós precisamos e necessitamos muito das questões materiais. Mas quando alguém nos procura para falar alguma coisa, quando alguém nos procura para pedir um conselho, para pedir uma orientação, e nós o fazemos com amor, com boa vontade, isso é caridade. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos agride, ou quando alguém grita conosco, alguém faz alguma coisa que em tese nos desagrada, e a gente consegue silenciar, entender que o momento do outro é muito difícil, que ele se perdeu ou se desequilibrou, e nós então mantemos o equilíbrio, é caridade. Quando alguém fala alguma coisa que venha machucar demais, e nós fazemos aquilo que nos ensinou Chico Xavier, encher a boca de água da paz, e perguntado a ele o que era a água da paz, ele disse, é qualquer água, porque ninguém fala com a boca cheia de água, ou seja, a gente silencia. E quando alguém nos procura, simplesmente para distrair, para bater um papo, para aprender um pouco sobre a nossa religião, sobre aquilo que nós estamos aprendendo dentro do Espiritismo, é caridade. Claro que quando nós vamos a um hospital, a um asilo, a uma creche, e vamos dar atenção a alguém, a alguma criança, ou vamos procurar uma pessoa de idade que esteja numa casa de repouso, e vamos lá, sentamos, batemos um papo, damos atenção a essa pessoa, escutamos um pouco ela, porque na realidade as pessoas de idade aqui na Terra, elas vão percebendo com o passar dos anos que elas vão tendo algo que a gente, infelizmente, todos nós vamos passar. Nós temos um pouco de invisibilidade. As pessoas não olham para as pessoas mais velhas, mais maduras. Por quê? Que parece que não tem nada a fazer, não tem nada a dizer, não tem nada a ensinar. Quando na realidade, muitas vezes, nessas pessoas habita um ser inteligente, com muita coisa para passar. Então, quando nós nos dispusemos a procurar uma pessoa, seja da família, seja um vizinho, um amigo, e bater um papo, dar atenção, aprender um pouco, distribuir um pouco, é caridade. Então, isso que nós devemos entender. Entender que a caridade, ela é algo que vai além da questão material. O perdão, a paciência, o silêncio, a palavra amiga, tudo isso é caridade. Tudo isso faz parte da nossa vida. Afinal de contas, todos nós erramos. Todos nós. Nós vamos errar. E nós vamos precisar do perdão de alguém. Então, nós vamos precisar que o outro tenha um pouco de caridade e compaixão para com os nossos erros. Nós vamos, muitas vezes, colocar o carro na frente dos bois, nós vamos atropelar, nós vamos perder totalmente o equilíbrio. E muitas vezes alguém vai chegar, vai nos orientar, vai nos dizer, vai nos mostrar o caminho. Olha, esse caminho você se perdeu, você precisa retomar o rumo. Isso é caridade. Então nós vamos entendendo que o remédio que nós levamos não é só o remédio de ordem material, é o remédio da alma. Quando nós vivemos o Evangelho, quando nós procuramos ter uma vida decente, uma vida caridosa, procurando ajudar a tudo e a todos, não querendo de forma alguma reformar o mundo, transformar o mundo, e sim transformar o nosso interior, fazendo com que as pessoas que convivem conosco, aqueles mais próximos, seja no trabalho, na religião, o vizinho, os familiares, eles percebam em nós, percebam que nós estamos mudando, que nós temos uma norma de vida, uma norma de conduta não perfeita, mas procurando fazer o melhor. E vão perceber que a nossa fé, que a nossa convicção religiosa, aquilo que nós estamos aprendendo no Espiritismo, que é o nosso caso, vão perceber que existe algo de bom naquilo ali. Existe alguma coisa proveitosa.
E é isso que nós devemos levar adiante. Mostrar para as pessoas que o Evangelho é, na realidade, a melhor norma de vida que nós conhecemos. Porque é uma norma simples, que nos pede absolutamente só reforma interior. Jesus não pede para nós nada que seja estratosférico. Jesus não pede para nós movermos montanhas, para nós atravessarmos o mundo, para nós acabarmos com a doença, para nós acabarmos com as guerras. Não. Jesus pede para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores, a nos reformar interiormente. Ele nos diz algo há muito tempo atrás, já vão mais 2000 anos, que ele diz que nós devemos amar-nos uns aos outros como ele nos amou. E amar é fácil. Se você gosta da pessoa, você simpatiza, seja até um elo consanguíneo ou mesmo um amigo, você o ama. Mas amar como ele nos amou, amar como ele procurou deixar como exemplo, aí está a grandeza. Porque Jesus amava a todos indistintamente. Jesus não olhava a cor, não olhava credo, não olhava absolutamente nada, posição social, a idade, nada. Jesus amava. Jesus perdoava. E Jesus fazia com que todos aqueles que conviviam com ele percebessem que na palavra dele e nas atitudes dele prevalecia sempre o amor e a caridade. E nós, no Evangelho, nós temos uma passagem, se não me falha a memória, no capítulo 25, se não me falha a memória, onde uma pessoa foi agredida por bandidos, agredida por pessoas desequilibradas, e fica caída na estrada, fica caída num canto. E um bom tempo sofrendo, sangrando, precisando de ajuda. E passa um sacerdote, passa alguém, olha, o vê, observa e segue adiante. Passa-se um tempo, passa-se um levita, também olha, observa e segue adiante. Daqui a pouco passa um samaritano, aquele que não é respeitado, aquele que era tido como fora dos ensinamentos das religiões na época. E o samaritano desce do seu cavalo, acolhe o necessitado, o limpa, dá água, verifica o que ele precisa. Coloca ele no cavalo, leva até um alojamento, uma casa, um local onde ele possa ser assistido. Chega, conversa com a pessoa que está lá, explica o que aconteceu, como ele encontrou e avisa: faça tudo o que puser por ele. E se gastar alguma coisa a mais, amanhã no retorno eu lhe pago. Então o que acontece com isso? Qual o grande ensinamento, a grandeza disso que nós devemos observar e muitas vezes entender? A pessoa que estava necessitada era um homem? Era uma mulher? Era branco? Era preto? Era novo? Era velho? Estava doente? Era pobre? Era rico? Era um necessitado. Sendo um necessitado, o samaritano foi e o acolheu. E é assim que nós devemos agir em toda a nossa vida, dando o melhor, fazendo o bem e não olhando a quem. Ou seja, dar o que nós temos de melhor. E se nós precisarmos dispor de nosso tempo, de nosso sono, da nossa comida, da nossa roupa, do nosso dinheiro para ajudar alguém dentro das limitações humanas, que nós venhamos a fazer, sempre com amor, com paz e com sinceridade. Muita paz a todos, que Jesus abençoe agora e sempre. Então agora nós vamos fazer as nossas vibrações da noite e vamos então elevar nosso pensamento a Deus e pedir pela paz do mundo. Que cessem todas as guerras, todas as lutas, que o Evangelho de Jesus possa adentrar a todos os lares, a todos os povos e a todos os países. Vamos vibrar por todas as casas de caridades, orfanatos, creches, asilos, presídios, escolas, hospitais, onde haja um leito de dor,
onde haja um necessitado, que a paz do Divino Mestre se faça presente. Vamos vibrar pelo nosso país, que ele venha se tornar o mais breve possível a pátria do Evangelho, o coração do mundo, onde todos os povos possam vir aqui beber do amor e da paz. Vamos vibrar por todos os nossos familiares, para que cada vez mais eles tenham força e coragem de continuar a jornada. E vamos, por último, vibrar por nós mesmos, pedindo a Deus que tenhamos força e perseverança na prática do bem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mentores, amigos e a todos os colaboradores, agradecemos profundamente pelo amparo, pela abnegação, pela assistência, pela inspiração da noite de hoje e que possamos estar na próxima semana presentes em paz e harmonia. Com a tua bênção, Senhor, encerramos os trabalhos de hoje, que assim seja, graças a Deus.